Olá pessoal, vamos trabalhar hoje para dar umas dicas sobre medidas de tendência central ou medidas de posição. Certamente isso vai ajudar você no trabalho estatístico que você tem pela frente. Muito bem, vamos considerar esse primeiro exercício que diz o seguinte: o conjunto de dados abaixo, 5, 7, 7, 8 e 10, nós vamos determinar com eles a média, a moda e a mediana. Queria só salientar antes do cálculo que nós temos aqui dados não agrupados. Vocês sabem que na estatística nós podemos ter dados agrupados e não agrupados. No caso aqui, nesse exemplo mais simples, nós temos dados não agrupados. Como calcular então a média em dados não agrupados? Veja, é bastante simples. Vamos chamar aqui a média um x barra, vamos representar a média com x barra, e a média vai ser nada mais, nada menos que a soma de todos os dados, todos os elementos, divididos, né? Fazer uma divisão pela quantidade de dados. Então, você vai simplesmente somar o 5, o 7, mais uma vez o 7, o 8 e depois o 10, e vai dividir pela quantidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, você vai dividir por 5. Muito bem. Essa soma é simples. 10 mais 8, 18, 25, 32, 37. Se você dividir 37 por 5, você vai ter aqui uma média de mais ou menos quanto? 30 dá 7,4, né? Fazendo a conta de divisão, ok? Então a média é 7,4. Veja bem a importância dessa média aqui, fazendo a interpretação desse resultado. Vamos supor que você tivesse, esses dados fossem médias de notas de alunos. Né? Você teria então a média de 7,4, seria uma média boa. Né? Você teria aqueles que não foram bem, mas a maioria foi bem porque a média é 7,4. Então as medidas de tendência central, de posição, servem para isso, no trabalho estatístico, para achar o maior número de dados concentrados aí em torno dessa média. Uma outra medida importante que a gente pode estar calculando é a moda. Nós vamos simbolizar por MO, que é a moda. Veja, a moda é aquele elemento que mais se repete no conjunto de dados. Então, se você olhar aqui, você tem o 7 que está se repetindo duas vezes. Então, nós podemos dizer aqui nesse caso que a moda vale 7. Ok? Então, é uma outra medida de posição importante no trabalho estatístico. E, por fim, nesse primeiro exercício, nós temos a mediana, que nós vamos chamar aqui de MD, que é o meio, né? É o dado que está no meio, no centro. Então, se você olhar aqui, você tem 5 elementos, tem 2 elementos, deixa 2 para trás aqui, para a esquerda, 2 para a direita, e vai sobrar justamente o termo do meio, que é o 7. Né? Aqui coincidiu com a moda, não tem problema. Né? Veja que nós temos as 3 medidas centrais, bastante próximas uma das outras. Aqui são a moda igual a mediana, não tem problema. Mas está calculado então essas medidas que são importantes aí no trabalho estatístico.